Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo? Seja muito bem-vindo a este canal Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal, acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Eu lembro você que este canal agora é um projeto de extensão da universidade onde eu trabalho. Portanto, essas atividades fazem parte das minhas atividades acadêmicas. E o que isso significa? Significa que mais do que nunca eu preciso que você compartilhe os vídeos com seus colegas, com as pessoas que você conhece e que você sabe que gostam de linguística, para que nós possamos fazer com que essa comunidade aumente de tamanho cada vez mais e assim a universidade possa cumprir com seus propósitos de oferecer ensino, pesquisa e extensão, de modo gratuito e de qualidade. Nós terminamos a nossa abordagem sobre Saussure e eu fiquei em dúvida qual dos dois autores sobre o qual eu ia falar a partir de então, e eu decidi falar primeiro sobre o Bakhtin para depois falar sobre o Chomsky. E por que que a minha opção foi primeiro o Bakhtin? Pela ordem cronológica, o Bakhtin vem antes do Chomsky, embora a gente observa nas tendências dos estudos em linguística que a natureza dos estudos é aparecer primeiro as abordagens do Chomsky para depois aparecerem as abordagens do Bakhtin. E por quê? Talvez primeiro porque o Bakhtin não fosse linguista. O Bakhtin era filósofo da linguagem e o Chomsky é linguista. Segundo, porque não sei se pelo fato de o Bakhtin não ser um linguista, mas ele só começou a ganhar projeção depois da morte dele. Ele morreu nos anos 70 e foi só depois disso que ele começou a ser conhecido. E nisso o Chomsky já estava no cenário dos estudos da linguagem, então pode ser também por isso o fato de que cronologicamente o Bakhtin aparece primeiro, mas o Chomsky acabou ganhando projeção antes. Mas mesmo assim, eu resolvi falar primeiro sobre o Bakhtin. O Bakhtin é um autor do qual eu gosto bastante. Eu tenho uma preferência pelo Bakhtin, embora a minha abordagem sempre é assim. Eu falo sobre vários autores, nessa sequência eu estou falando com vocês sobre Saussure, nós já falamos sobre ele, agora vamos falar sobre Bakhtin, depois sobre o Chomsky. Eu tenho uma preferência pelo Bakhtin, mas você escolha o que você achar que diz mais respeito aos seus estudos, aquele com o qual você tiver mais simpatia. O meu objetivo não é fazer com que você opte por um ou por outro, ache que um é melhor ou pior que o outro, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que você conheça, caso você não conheça, ou que você amplie o seu conhecimento a respeito de cada um dos três de um modo menos complexo, já que o objetivo do canal é trazer abordagens mais descomplicadas. E aí você vê aí o que você acha melhor aos seus propósitos e escolha aquele que for um encontro do que disser respeito aos seus estudos, tá? Nós vamos começar com uma pequena, mas bem pequena mesmo, biografia do Bakhtin. E eu vou lembrar para você que, da mesma forma que com Saussure, eu não vou aprofundar em nada. Nós não temos muito tempo para isso. A proposta desse canal não é necessariamente essa, pelo menos não nesse primeiro momento, tá? Depois que nós terminarmos essa primeira fase de vídeos, a gente pode voltar num outro momento, aprofundando mais nas questões teóricas desses pensadores, mas neste momento não é esse o objetivo. Então, também será uma abordagem pegando alguns pontos. O Bakhtin é um teórico muito complexo, que deixou uma contribuição muito vasta. Faz muitos anos que eu estudo Bakhtin e até hoje, quando eu leio alguns textos clássicos dele, eu sempre vejo algo que eu não tinha visto na leitura anterior. Então, sempre haverá apontamentos novos a serem feitos, sempre haverá questões novas a serem apresentadas. Então, de início, eu quero lembrar você isso. O que a gente vai ver são questões pontuais que eu escolhi ao acaso, tá? Não existe uma lógica também para eu ter escolhido este ou aquele apontamento teórico. E a outra coisa é que, quando nós vimos o Saussure, eu falei para você que o marco inicial da contribuição teórica do Saussure é o livro Curso de Linguística Geral. Eu trouxe aqui de novo o livro, só para lembrar você, o livro que não é de autoria do Saussure,
resultado da anotação dos alunos dele, né? E falei para você, ele é um livro relativamente extenso, e eu disse para você que se você quiser uma leitura mais complexa, este é um bom livro para que você leia. Mas existem outros tantos livros, você pode ler o que se fala do Saussure para poder entender de modo menos complexo, mas é claro que ler da fonte, e eu estou falando fonte entre aspas porque o livro não é de autoria do Saussure, é atribuído a ele, mas é resultado da anotação dos alunos dele, mas mesmo assim é sempre muito melhor você ler direto da fonte, né? Com o Bakhtin, a semelhança é a mesma, tá? Existe um livro que é o marco inicial de toda essa contribuição teórica que ele trouxe para os estudos da filosofia da linguagem. E esse livro, que é o marco inicial, é este, que o título é Marxismo e Filosofia da Linguagem. Este livro, nos últimos anos, entrou numa polêmica que, se você é estudante de linguística, você já deve ter ouvido falar dessa polêmica. Essas edições mais antigas, essa minha, acho que é de 93, alguma coisa assim, você vai ver que aqui na capa aparece o nome Mikhail Bakhtin e entre parênteses aparece o nome do Voloshinov. O Voloshinov era um integrante do que ficou conhecido como Círculo de Bakhtin. O Círculo de Bakhtin era constituído por um conjunto de pensadores que se reuniam, e aí daí o nome círculo, que se reuniam para poder debater aspectos filosóficos, inclusive de filosofia da linguagem. E o Voloshinov era um dos integrantes deste círculo. E qual que é a polêmica? A polêmica é que, recentemente, 3 ou 4 anos, eu não me lembro exatamente, surgiu no mercado editorial um livro de um pesquisador que ainda está vivo, chamado Jean-Paul Broncard. Você já deve ter ouvido falar. O Broncard é professor na Universidade de Genebra, e o Broncard trouxe à tona este livro, cujo título é Bakhtin Desmascarado, em que ele fala que este livro, Marxismo e Filosofia da Linguagem, e outras obras que são atribuídas ao Bakhtin não são originalmente de autoria dele. Tanto que o Broncard vai dizer que este aqui não é do Bakhtin, a autoria é do Voloshinov. Até mesmo nas edições mais recentes deste livro, Marxismo e Filosofia da Linguagem, já não aparece mais atribuição autoral ao Bakhtin, aparece atribuição ao Voloshinov. Então é uma polêmica. Se você não ouviu falar, você pode pesquisar aí, escreve lá no Google Bakhtin Desmascarado, que você vai achar, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque não é esse o objetivo das considerações que eu quero fazer aqui, tá? A gente vai falar sobre o que o Bakhtin deixou em se tratando de, principalmente, das questões que ele contradisse a respeito do que o Saussure já tinha dito. Se foi ele que disse ou não, se foi Voloshinov, seja lá quem foi que disse, não é esse o objetivo das colocações que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Então, primeiro, esta pequena biografia para que você relembre, ou para que você não conhece, fique sabendo quem foi Bakhtin. Ele nasceu no dia 17 de novembro de 1895, na cidade de Oriol, e morreu no dia 7 de março de 1975, na cidade de Moscou. Então não faz muito tempo que ele morreu, e ele deixou uma vasta contribuição para ciências, não só para a filosofia, mas para outras, tá? Ele então foi um filósofo e pensador russo, teórico da cultura europeia e das artes. Então, muito da contribuição dele está na filosofia da linguagem e na literatura. Ele foi, então, um pesquisador da linguagem humana. Seus escritos, em uma variedade de assuntos, inspiraram trabalhos de estudiosos em um número de diferentes tradições. Então, como eu disse, tanto na área da filosofia, quanto da filosofia da linguagem, quanto da literatura, a gente encontra os escritos do Bakhtin, as contribuições dele. E uma outra coisa que eu disse é que os textos são muito complexos e ele tinha uma veia, assim, muito contraditória. Ele era muito contraditório. Não contraditório em relação a si, mas contraditório de contradizer os ditos dos outros. Os apontamentos que eu vou fazer aqui para você são em relação ao que ele falou sobre as questões do Saussure, que o Saussure
deixou no curso de Linguística Geral, mas ele tem o Bakhtin tem umas outras questões que ele questionou, inclusive do próprio Freud. Tem um livro dele, que se não me falha a memória, é de 1929, esse Marxismo e Filosofia da Linguagem também é de 1929, a primeira edição aqui no Brasil é de 1981. E o Bakhtin tem esse livro, que eu acho que também é de 1929, chamado Freudismo, em que ele questiona o Freud e a psicanálise, a forma como Freud via a questão do eu, principalmente aquela percepção muito biológica que o Freud tinha. Isso irritava muito o Bakhtin, porque quaisquer encaminhamentos, orientações que autores tivessem em que o aspecto unitário, isolado do ser, ou o aspecto biológico do ser, isoladamente, fosse muito ressaltado ou muito reforçado, gerava uma irritação muito grande no Bakhtin, porque ele jamais considerava que nós somos, ou podemos, ou pudéssemos, ou poderemos, ou poderíamos ser seres individuais, solitários ou meramente biológicos, tá? Então isso aí causava muito mal-estar nele, causava muito desconforto, e nesse livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, ele vai questionar muito o Saussure por isso, e nesse livro, no outro livro Freudismo, eu não tenho um livro físico, eu só tenho um livro digital, ele vai questionar muito o Freud. Então, qual era o X da questão do Bakhtin, e que a gente percebe muito forte nesse livro Marxismo e Filosofia da Linguagem? Colocar no centro da reflexão o sujeito da linguagem, o locutor e sua relação com o interlocutor. O que era impensável para o Bakhtin? A existência de um sujeito único. A existência de um sujeito usuário da linguagem em que essa linguagem não fosse usada para fins de uma interação com o outro. Era impensável para o Bakhtin a existência de uma pessoa que não tivesse na sua constituição natural a necessidade de interagir, a necessidade de interação com uma outra pessoa. E essa interação era feita exclusivamente via linguagem. Nesse aspecto, nessa relação entre o sujeito, a interação e a linguagem, a gente percebe um diálogo entre o Bakhtin e outro grande pensador, que foi o Vygotsky. Eles viveram em momentos concomitantes, ambos eram russos, mas não se conheceram. Então eles não se conheceram, não se conheciam, não conviveram, não sabiam da existência do outro, o que faz a gente perceber o quanto os dois eram geniais, né? Naquela época não existia globalização, não existia internet, não tinha como um saber da existência do outro, então é impossível dizer que um plagiou o outro, um copiou as ideias do outro. Os contemporâneos de um e de outro é que perceberam, através dos estudos, perceberam essa possibilidade de conversão que havia entre as teorias. Então, uma coisa muito forte para o Bakhtin era o sujeito, que não era um sujeito isolado, era um sujeito interacional, que tinha uma necessidade de interação e que promovia essa interação através da linguagem. Então, mais uma vez, o que era, o que foi, o que é o grande objetivo dessa teoria bakhtiniana, conhecida como interacionismo? Colocar no centro da reflexão o sujeito da linguagem, o locutor, em relação com o interlocutor. Essa palavra relação, ela é uma palavra-chave nessa concepção teórica do Bakhtin. Isso vai aparecer muito forte, você vai me ver falar muitas vezes sobre isso, e esses outros dois termos, sujeito ou locutor e interlocutor. Então, locutor, interlocutor, relação, interação, são todas palavras-chave muito fortes nessa percepção teórica, nessa concepção do Bakhtin, tá? Bom, esse é um vídeo inicial, tá? Nós estamos só começando a falar sobre o Bakhtin. Tem muita coisa ainda para falar. Eu vou falar sobre as questões do Saussure que ele questionou, as ideias do Saussure que já estavam bastante consolidadas, mas que ele trouxe a problematização a respeito delas, pensando assim: o livro do Saussure é 1916,
o livro do Bakhtin em 1929, então o estruturalismo já estava bem consolidado. Pensa quantas coisas já haviam acontecido, quantos outros autores contemporâneos do Saussure já haviam aparecido, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e o Bakhtin vem então para desestabilizar tudo isso, desestruturar esse estruturalismo que parecia estar tão bem estruturado, tá? E é sobre isso que eu vou continuar falando nos próximos vídeos. Se você tiver gostado desse vídeo, eu peço que você comente, compartilhe e curta. E se você não se inscreveu, se inscreva. É importante que você faça isso para a nossa comunidade ganhar amplitude. Lembrando que esse canal agora é um projeto de extensão na universidade, tá? Obrigado por você ter visto o vídeo. Eu espero que você continue aqui comigo. Fique bem, se cuide, se ame e seja uma pessoa melhor. Até o próximo.